a gente precisa levar a educação financeira para as escolas. No coração de Minas Gerais, o engenheiro químico e mineiro Felipe Baldi ganhou destaque ao conquistar a categoria de Soluções Digitais para Educação Financeira no prestigiado Prêmio Educação Financeira Transforma. A ferramenta inovadora por trás deste reconhecimento é o aplicativo Tangram Educação, uma iniciativa que promete revolucionar a forma como os jovens lidam com o dinheiro. A Tangram Educação adota a estratégia de gamificação, transformando a aprendizagem financeira em uma jornada empolgante. Por meio de desafios, metas e conquistas, os usuários, principalmente estudantes, são incentivados a desenvolver habilidades essenciais para uma saúde financeira sólida. Com uma trilha de conteúdo personalizado, os usuários acumulam pontos e enfrentam desafios, e com esses pontos, têm a oportunidade de investir em aplicações de baixo ou alto risco, proporcionando uma experiência prática e educativa. Além disso, o aplicativo permite visualizar o impacto das decisões financeiras, como transações na carteira digital, e oferece a oportunidade de competir com os amigos, colegas de trabalho e familiares para ganhar prêmios. Segundo Felipe Baldi, o aplicativo atualmente está disponível para instituições parceiras, como escola, empresas interessadas em melhorar a saúde financeira dos seus alunos e funcionários. Desde seu lançamento, o Tangram Educação já foi implementado em diversas escolas, sendo o primeiro aplicativo de educação financeira alinhado à base comum curricular. Mas o sucesso de Felipe Baldi não é apenas profissional. Em uma história de superação e propósito, criado em uma família com dificuldades financeiras, Felipe encontrou na educação a chave para transformar sua vida. Desde ganhar uma medalha de ouro na Olimpíada Brasileira de Matemática, até realizar um intercâmbio nos Estados Unidos, sua jornada foi marcada por determinação e impacto positivo. Hoje, além de seu sucesso pessoal, Felipe dedica sua vida a retribuir por meio da Tangram Educação, buscando expandir o alcance do aplicativo para mais escolas e empresas. Seu lema é claro: educação é a chave para transformar vidas, e o Tangram é o meio para escalar o sonho de impactar positivamente a vida das pessoas. Olá, esse é o podcast Carreira em Foco, o espaço dedicado a explorar o mundo profissional e desvendar os segredos para alcançar o sucesso em sua trajetória profissional. Venha conosco nessa jornada. Olá pessoal, estamos de volta com o podcast Carreira em Foco. Hoje eu estou aqui com uma presença super especial, Felipe Baldi, da Tangram, e ele vai falar um pouquinho para a gente hoje sobre educação financeira. Olá, Felipe. Fala, Fabrício, tudo bem? Cara, obrigado pelo convite, estou super feliz de estar aqui hoje. Ah, bacana, cara. Cara, nosso papo promete. Estou cheio de curiosidades sobre educação financeira, sobre Tangram, sobre a história do Felipe. E eu já queria, cara, que você começasse o nosso podcast falando quem é o Felipe, cara, porque eu vi numa matéria, gente, que ele passou em Olimpíadas, ele vendeu bijuteria na feira. Quem é o Felipe, cara? Cara, eu acho que eu me resumiria como um cara muito determinado, que entendeu que desde cedo precisaria fazer muito mais do que a média para chegar onde aquele menino, sei lá, de 7, 10 anos de idade já queria ser, assim, queria ser um cara grande, que gerasse impacto, que tivesse um legado, sabe, no Brasil, que sempre sonhou muito grande, principalmente porque seus pais eram muito descontrolados, assim, financeiramente. E desde cedo ele visualizava assim, seus primos com muito, sabe, com dinheiro, com experiências, indo para restaurante, seus pais não podendo pagar aquilo. Ele falou, cara, ele falou para si mesmo assim: eu não quero ser pobre, eu quero ter dinheiro. E isso foi determinante para você, para formar o Felipe, né? Para você poder, como é que se diz? Para você crescer, né? Para você querer ser alguém na vida, né? Ser o Felipe de hoje. Total, eu acho que a nossa história, ela basicamente nos dá um porquê muito claro sobre as coisas que a gente vai fazer na vida. Então, conectando os pontos, né, a frase do Steve Jobs, eu olhando hoje o que eu faço é muito baseado na minha história de vida. E quando você estava comentando, né, em relação a
a sua mãe de gastar mais, ter empréstimo e tal, me veio uma coisa na cabeça, né? Você trabalha com educação financeira. É isso, né? Você trabalha... Você viu nessa situação a oportunidade de aprender, de tentar colocar os seus pais no rumo de saber organizar as finanças? Como é que foi? Foi através disso que você teve esse insight? É difícil responder. Hoje faz muito sentido essa Sim. solução de educação financeira, mas eu lembro que desde que eu era criança, eu ficava muito incomodado por conta das decisões que os meus pais tomavam. Principalmente porque eles sempre tentavam empreender e não dava certo. E as ideias que os meus pais tinham eram sempre muito boas. Eu lembro que eles criavam, assim, restaurantes, lanchonetes, vendiam as coisas e eles conseguiam, de fato, faturar bastante. Mas o negócio não era sustentável. E eu lembro quando eu ia criticar com meu pai, não faz isso, não faz isso. Meu pai falava, cala a boca. Dinheiro não é assunto de criança. Eu sei o que eu tô fazendo. Meu pai era muito grosso, assim. E aí ele, cara, me cortava, eu sabia que ele tava fazendo coisa errada, e por isso sempre tive muita vontade de empreender, pra meio que mostrar pro meu pai que, pai, tem como fazer melhor, e eu sabia que eu tava falando com ele. E meu pai, tipo, acho que não fez nem ensino médio, assim, ele se achava que ele sabia tudo, que tava fazendo tudo certo, e eu vendo ele fazer as coisas erradas, eu ficava muito incomodado, e basicamente o negócio não se sustentava, não é porque não era bom, porque não vendia, porque não faturava. Era porque eles faziam uma confusão, misturavam as contas pessoais com a da empresa, entrava dinheiro, fazia dívida, sem ter, né, sem provisionar uma grana para pagar o que precisava. Então era uma loucura. Isso me incomodava bastante. Mas a educação financeira, o fato da gente até ter pivotado na Tangan para uma solução de educação financeira, foi por uma oportunidade que eu encontrei e também por eu acreditar que justamente a educação financeira é um tema essencial, fundamental, para que as pessoas consigam construir os seus sonhos. Para mim é fundamental, porque em algum momento eu entendi que matemática, português, isso tudo já eram conteúdos e disciplinas que a escola já entendia que era importante. Que é um tema que já é valorizado há mais de 2 séculos, né? Que sempre foi valorizado pela escola. Agora, a educação financeira não. É um tema essencial para a vida, independentemente da profissão que o Ninguém aluno ensina a gente, né? Exatamente. A gente tem que passar independentemente perrengue. do tema da profissão que o estudante for ter na vida, ele vai precisar saber lidar com o dinheiro. Então eu falei, cara, eu quero fazer algo na educação que é justamente para levar uma formação integral para a escola, ajudar a escola nessa inovação do aprendizado, né? Um conteúdo que seja importante para a vida e ainda num formato que o aluno quer aprender, que seja interessante para ele. Porque basicamente as soluções educacionais hoje, elas são projetadas para sustentar um modelo que funciona nas escolas, que é basicamente vende para a escola coloca um percentual sobre esse valor, vende para os pais, está tudo bem. O aluno nunca é colocado como prioridade. O aluno, não importa se o aluno está aprendendo, se não está aprendendo. O importante é que a escola está conseguindo sustentar, porque a vida da escola é muito difícil, e o sistema de ensino lá está ganhando dinheiro porque fala, olha, você vai passar no vestibular se você contratar essa solução aqui. A minha solução aqui garante que seu aluno vai passar no vestibular. E o pai sempre acreditou nisso. O pai sempre acreditou que, olha, meu filho vai usar essa marquinha aqui e vai garantir que ele vai passar no vestibular, pronto. Vai passar no vestibular e agora a vida dele tá resolvida. Mentira! Depois ele vai passar no vestibular e vai ficar frustrado porque ele não tem diferentes habilidades e competências para a vida real. Você comentou, né, da pessoa quando ela vira empresária e tal, ela é obrigada a se virar, né, em relação às finanças e tal. Por exemplo, eu vejo muito no dia a dia boas cozinheiras que abrem restaurante e que não dura nada, porque ela sabe cozinhar, mas não sabe administrar o restaurante, né? E aí você falou de faculdade e tal, eu queria te fazer uma pergunta. Você comentou, na verdade, vou encaixar 2 perguntas. Você comentou em relação a que você fazia bijuteria e ia vender na feira, né? Como que
que passava na cabeça Você era criança, né? O que passava na sua cabeça? Você já queria empreender ou você queria ter dinheiro para dar para seus pais? Como é que é? O que passava, né? Não, a ideia da bijuteria, assim, era muito dos meus pais, que eles queriam sair das dívidas e eles ficavam inventando negócio para fazer mais dinheiro. Então não partia de mim, partia deles. E eu sempre ajudava como porque eles estavam lá, eles me incentivavam e eu gostava também, assim, tipo, de fazer dinheiro, sabe? Porque eu ficava muito incomodado com eles tendo que pagar juros. E aí, você falou que participou da Olimpíada de Matemática e tal, mas o que te motivou a depois se formar em engenheiro químico, né? Como que você chegou na faculdade de engenharia química? Bom, eu tô fazendo pergunta difícil, né? Não, é legal, essas são legais, porque eu acho que conectando os pontos faz muito sentido, mas o que aconteceu foi que quando eu ganho minha primeira medalha de ouro na Olimpíada de Matemática, o meu potencial foi despertado e eu começo a acreditar mais em mim. E eu lembro quando eu estava na 8ª série, esse fato é muito legal, porque eu ainda assim não tinha confiança, mesmo tendo ganhado uma medalha de ouro no nível nacional, eu falei, cara, será que eu consigo passar no colégio técnico da UFMG, que era muito disputado? Foi mais difícil passar no colégio técnico do que passar na própria engenharia química na UFMG. Agora, eu lembro que o que realmente fez com que eu passasse foi quando uma professora, ela olhou no meu olho e falou assim, Felipe, confia em mim, você vai passar. Eu lembro que ela olhou dentro do meu olho. E ela era uma professora que tinha estudado também na UFMG. Então, e ela era uma professora que gostava muito de mim. Era uma professora muito boa. E ela tinha estudado na UFMG. Então, que era o lugar onde eu queria estudar. O colégio técnico era dentro da UFMG. Então, ela tinha muita credibilidade para falar isso comigo. E aí eu acreditei nela. E isso fez total diferença para que eu tivesse mais confiança. Por isso, eu acredito muito no poder do professor. A profissão do professor é a mais bonita que tem. Não tem como fazer educação sem ter um professor. A tecnologia não vai substituir o professor. Porque esse contato direto, essa confiança, essa interação entre o aluno e o professor, ela é crucial para o aluno ganhar confiança e aprender o que ele precisar. O professor, ele guia o aluno. E alguns professores inspiram a gente, né? A gente querer ser alguém, querer fazer alguma coisa, querer se formar. Eu acho que tem alguns professores que inspiram isso na gente, né? Muito. E isso foi essencial para que eu entrasse no colégio técnico. Eu fiz química. E aí, como eu gostava de matemática, basicamente foi, assim, a receita ideal para eu fazer engenharia química. Então, foi um curso muito bom. Eu gostava bastante, mas na pandemia eu falei, cara, eu quero fazer alguma coisa que realmente brilhe os meus olhos. Então, eu tinha O insight foi na pandemia? Foi na pandemia. 2020, Eu lembro que eu vi um post seu no LinkedIn, me corrija se eu estiver errado. Acho que tá lá, sei lá, 2020, 2019, engenheiro, né, com o capacetezinho, e aí depois estava o hoje, já na Tangram. Tangram que chamam Tangram. Fala pra gente, Tangram. Você não sabe o que é um Tangram? Eu sei, mas o pessoal que tá ouvindo quer saber. Não, mas você sabe o que é o Tangram do jogo? Não sei. Não, então. o nome original? Então agora você vai... O Tangram é um quebra-cabeça chinês que tem 7 peças. Com essas 7 peças, você consegue montar mais de 5.000 figuras diferentes. Caramba. Ou seja, se você organizar as peças diferentes, você sempre consegue montar uma solução nova, uma figura nova. E a ideia é justamente essa, né? O Tangram, assim, é um jogo educativo. E é isso que a gente faz hoje. A Tangram, hoje, é um game de educação financeira. Agora, a ideia por trás disso é que se a gente organizar as peças da educação de uma forma diferente, a gente consegue criar uma solução nova que as pessoas ainda não conseguiram enxergar, mas ela existe. E qual foi a sua inspiração para criar o aplicativo? Deixa eu voltar um pouco antes, porque eu tô falando de Tangram. Volte. Porque quando o nome Tangram, que isso é muito legal, conecta com o que a gente estava falando, ele foi decidido quando eu tinha 13 anos de idade. Então, quando eu ganhei minha primeira medalha de ouro na Olimpíada de Matemática, eu participei de um congresso
ibero-americano que tinha professores, doutores de matemática da América Latina, em Ouro Preto, em Minas Gerais. Eu fui chamado porque eu tinha ganhado essa medalha. E aí tinha uma professora que deu esse jogo pra gente montar essas figuras diferentes. E como eu te disse que eu sempre tive muita vontade de empreender, e esse nome me chamou muita atenção, porque eu achei o nome Tangram forte, porque realmente bugou a minha cabeça. Eu falei, cara, como que eu consigo montar 5.000 figuras diferentes com essas 7 peças, né? Isso realmente gerou muito impacto em mim. E eu falei, cara, quando eu empreender, quando eu tiver a minha empresa, ela vai chamar Tangram. Então, conectando os pontos faz muito sentido. E, cara, o Tangram é um quebra-cabeça, é um jogo educativo. E é basicamente, a proposta de valor é essa da Tangram hoje, né? É ensinar por meio da gamificação. E aí, você falou do jogo de educação financeira, foi isso? Não, eu perguntei qual foi a inspiração, né? Pelo que eu entendi, a sua história já inspirou tudo isso, né? Mas assim, você teve lá na pandemia, você teve o insight, nossa, cara, não quero mais trabalhar como engenheiro, vou empreender. E aí, como que foi os próximos passos? Você já tinha planejado? Não, você planejou e já foi fazendo? Como é que é? Porque é difícil começar algo novo, né? Sim, ainda mais no Brasil. Eu gosto de falar assim que a solução da Tangram hoje, a forma como que a gente construiu ela até hoje, ela é um combinado do repertório da minha vida, basicamente, de tudo que eu vivi. Desde as aulas que eu dava no projeto voluntário, que eu ensinava alunos para preparar para a Olimpíada de Matemática, isso em 2015, até o CrossFit que eu fiz, eu fui percebendo porque a aula era tão interessante, porque eu gostava tanto da aula. Até as referências que eu tenho de Nubank, de Duolingo. Então é uma mistura, é basicamente o nosso repertório de vida que permite a gente criar uma solução que é única e que faz sentido pra gente, e depois a gente vai validando se faz sentido pro usuário final. Agora, quando na pandemia, em 2020, quando os alunos estavam saturados com as aulas, né, de matemática, e nesse mesmo momento tinham pessoas me chamando para resolver questões de matemática, e eu entendi que eu era referência para essas pessoas, porque já tinham ganhado essas 3 medalhas de ouro. Falei, cara, por que não criar uma solução, tipo, sei lá, dar aulas online interessantes de matemática? E aí eu fui entendendo que a primeira forma de criar uma experiência interessante para os alunos era utilizar jogos no começo da aula, mesmo sendo uma aula com o professor, para justamente tirar o medo do aluno em errar. Porque um jogo permite isso. Um jogo, cara, não tem problema quando você erra. Você concorda? Você tá lá jogando, você erra e você faz até acertar no jogo. O jogo, ele permite isso. E na escola, a gente aprendeu que errar é ruim, errar é errado. Sendo que na vida a gente aprende justamente com os nossos erros. Então, eu queria tirar essa sensação que, cara, errar é ruim. Não, eu queria que ele tentasse. Eu queria que ele lidasse bem com o erro, principalmente no começo da aula, para que nos próximos 45 minutos de aula, ele se sentisse bem e ele se sentisse ok nos momentos que ele errar. Então, e depois eu fui explorando mais a gamificação, criando essas competições entre os estudantes, fomentando a colaboração entre os times. Vi o espaço de educação financeira que tinha se tornado obrigatório no ensino médio, e aí fui validando várias coisas com muitos aprendizados, testando, errando, testando várias hipóteses, que é isso que você deveria fazer no MVP. E hoje, cara, assim, para mim, a solução da Tangram de educação financeira não é apenas a melhor do Brasil, é a melhor do mundo. E assim, parece um pouco, né? Eu tô falando assim, porque eu pesquisei, eu conversei com fundadores, tipo Zogo, Money Masters, da Europa. Cara, eu vasculhei, eu fiz meu trabalho de casa. Eu olhei para aquilo e falei, cara, isso aqui é legal, isso aqui é ruim, e construí. Então, para mim, tô falando que, né, a gente ganhou como a melhor solução digital de educação financeira do Brasil. Mas a nossa proposta da Tangram, para mim, é a melhor do mundo. Pelo menos eu acredito, para educação. E ela encaixa com qualquer pessoa pode aprender educação financeira com a Tangram? A gente já fez alguns testes, então a gente já ensinou para adultos, a gente já ensinou muito focado, né, até mesmo em mulheres,
a gente já criou trilhas diferentes. Hoje, a solução ela é focada em alunos do 4º ano até o 3º ano do ensino médio. Porque a gente precisa ter foco justamente para ter uma experiência incrível para eles. Sendo que isso para a gente já é muita coisa, porque muda já bastante quando você está falando com um aluno do ensino médio, você está falando com um aluno do 6º ano, né? Mas a ideia é que sim, que em algum momento a gente expanda para adultos, a gente expanda isso para América Latina e também a gente cria o produto em outras línguas, mas a gente primeiro tem que criar o melhor produto. A gente ainda está longe de chegar onde eu acredito que o produto precisa estar para Tangram. Então, quando eu te falo que o produto está bom, ao mesmo tempo eu acho que o produto está muito ruim. Entende? Tipo assim, de como que eu visualizo o produto da Tangram. Então, eu falo que hoje, do jeito que está, basicamente, cara, todas as escolas que utilizaram em 2023, elas se renovaram em 2024. Todas. Então, eu não tive churn, tá? Então, quando Legal. Você pensa isso agora... mas quando eu olho pro produto da Tangram, eu vejo, cara... Eu falo, cara, tem uma porrada de coisa aqui que tem que melhorar. Tá ruim ainda, entendeu? Mas pra mim, ainda assim, já é melhor. Porque os produtos educacionais são péssimos. Eu não sei como as pessoas, até hoje... É um espaço no mercado que eu fico feliz quando eu vejo meus bons concorrentes no mercado. Porque a gente precisa melhorar os produtos educacionais. Porque os produtos educacionais, eles são péssimos. São péssimos. Então, é basicamente uma oportunidade de mercado que eu vi e falei, cara, tem espaço para muita gente boa. Engraçado, né? Eu, por exemplo, vivo numa bolha, eu não tinha ideia disso, dos produtos educacionais. E quais os desafios você encontrou para trabalhar com jovens, assim, para ensinar educação financeira para jovens? Que geralmente o jovem não quer saber de nada, ou eu tô errado? Não, acho que a grande dificuldade são os pais e a escola. Não é o jovem. Por quê? Verdade. Porque... Vou te explicar por quê. Porque os pais querem preparar os filhos para o vestibular. Sim. Então, assim, aí os pais procuram escolas. Os pais procuram escolas que vão preparar o aluno para o vestibular. Então, a proposta de valor da escola está baseada nisso. Então, quem garante que o aluno vai passar no vestibular é quem a escola vai contratar. E educação financeira ainda... Eu acredito que é um tema sexy, que os pais veem valor, mas eles não tiram o filho da escola A e colocam na B, porque nem a A nem a B tem educação financeira. Então, quando eu falo com meus concorrentes, falo, cara, eu quero que meus concorrentes cresçam, para criar concorrência e criar essa necessidade no mercado, porque aí sim as escolas vão começar a procurar por mais soluções de educação financeira. E sem querer, o concorrente também faz a gente evoluir também, né? Faz a gente melhorar o nosso produto. Total. E você pode compartilhar com a gente, Felipe, alguns feedbacks sobre o aplicativo? É bom que eu elogio e já falo que tá péssimo, né? Então, assim, eu sou um pouco... Eu gosto de ser transparente relacionado a isso, mas, cara, eu tô muito feliz. Tô muito feliz com o que a gente está construindo, com os feedbacks que eu tenho dos estudantes. Então, sei lá, semana passada eu recebi um aluno mandando mensagem no Instagram, nem sei como que ele subiu no meu Instagram, falando, Felipe, eu quero acessar o aplicativo, mas a escola só tinha renovado até o fim do ano passado, né? Tipo, o contrato fechou no fim do ano passado, o aluno querendo jogar mais. Quando você viu um aluno pedindo para jogar... para utilizar uma plataforma de educação novamente, que está alinhada à BNCC, a Base Nacional Comum Curricular. E geralmente você viu isso? Um aluno querendo, aprender mais sobre um determinado tema. E geralmente o contrato é com a escola, não é diretamente com o aluno. Não, sempre são as escolas que pagam. Ah, entendi. É B2B. Ah, entendi. E aí é isso, sabe? Os alunos gostando, os alunos utilizando... Cara, numa escola high ticket, então eu tava falando do aluno de uma escola pública, uma escola que a mensalidade é R$6.000 por mês, os alunos falando que jogavam Tangram logo depois que acordavam, antes de utilizar TikTok e Instagram. Eu fiquei muito surpreendido quando essa menina me falou isso. Eu falei, mas por quê? Você pode jogar depois, não vai fazer diferença. Aí ela falou que quando ela joga primeiro, logo quando ela acorda, ela tem a sensação que ela tá na frente dos amigos da sala dela. Isso faz ela se sentir bem, que ela tá, ganhando mais Tangrams, que é a moeda do jogo, que ela tá aprendendo mais, ela saiu na frente. Então, ela sabe disso
Então o jogo é uma competição, assim, que motiva você a sempre melhorar o seu score sei lá, para se ver na frente dos amigos. Sim, é total. A gamificação, ela impulsiona 2 sentimentos que são inerentes ao ser humano. 2, a competição e a colaboração. As pessoas competem. Tem pessoas que são mais ou menos competitivas, mas as pessoas, em geral, elas querem colaborar, elas querem compartilhar ou elas querem vencer juntos. Então, a gente tem uma competição entre equipes. Então, a média de Tangrams dos alunos de uma turma define a classificação dessa equipe no ranking por equipes. Então, os alunos, eles colaboram, eles jogam juntos, eles compartilham informações, eles trocam. Então, eles desenvolvem várias habilidades que talvez o modelo tradicional não permita. Mas justamente por ser um trabalho em equipe também, a equipe que ganha mais Tangrams permite essa colaboração e essa troca entre os alunos. Então, não foi algo que eu criei isso. Foi algo que eu percebi no comportamento dos estudantes e falei, cara, vamos colocar um ranking aqui por equipes, porque os estudantes, eles estão pedindo isso. Então, sim, algumas ideias eu tive, mas o produto foi muito estruturado percebendo o comportamento dos estudantes e o que os professores precisavam. Porque eu acho, assim, de alguma forma, muito simples o que a gente entrega, mas é justamente o simples que faz a diferença. Eu gosto de fazer um paralelo, por exemplo, com os bancos. Os bancos, cara, tinham as funcionalidades. Talvez o Nubank não tenha inventado nenhuma funcionalidade nova, mas ele simplificou o acesso. Então, quando eu vejo várias plataformas de educação, o conteúdo é bom, faz sentido, é bonito, é legal, mas é super difícil, é muito pouco acessível. A proposta de valor não entrega facilidade ao professor. Então, eu olhei para isso e falei, cara, o professor às vezes tem uma rejeição à tecnologia porque ele não tem experiência e porque as plataformas são ruins. A usabilidade é ruim, é fraca. Então, eu fui enxergando essas oportunidades na criação do ponto da Tangram, que eu acho que hoje é muito melhor do que, né, eu vejo na concorrência, mas muito aquém ainda do que pode ser. E você enxerga oportunidade de futuramente, eu não sei, ser disponibilizado, eu não digo exatamente a Tangram, mas você enxerga futuramente a possibilidade da escola pública utilizar ferramentas para gamificação e de educação financeira? Ou já tem algum projeto, alguma coisa? A gente já tem, cara, assim, na verdade a gente ganhou um projeto o prêmio da XP, né, com a melhor solução digital de educação financeira do Brasil por conta dos projetos voluntários que a gente fez em mais de 5 estados do Brasil. E a gente, ano passado, acho que a gente levou mais de 20 escolas públicas utilizar a nossa plataforma de forma gratuita. A gente fechou, e para além disso, a gente fechou um contrato com uma Secretaria de Educação em Nova Lima no ano passado. E agora está em processo, né, também de renovação. Então, esses cases são muito legais porque, ao mesmo tempo que a gente tem escolas particulares high ticket, né, no Brasil, escolas com alunos de classe A, B. A gente também está em escolas em vulnerabilidade social, a gente está em escola pública, e isso é muito legal, né? Então, esse ano, até mesmo por conta dessa possibilidade, dessa abertura que a gente tem, tanto, né, nos dois extremos, vamos dizer assim, a gente vai lançar agora, no fim de fevereiro, a maior Olimpíada de Educação Financeira do Brasil. A maior. Você tinha comentado comigo no WhatsApp, né? Você pode contar um pouquinho pra gente como que vai ser? Vamos lá. A Olimpíada da Tangram vai ser a maior Olimpíada de Educação Financeira do Brasil. A gente vai fazer gratuita para as escolas públicas e as escolas particulares vai pagar um valor simbólico de R$500 para inscrever todos os alunos da escola. A escola vai receber um kit na escola de divulgação da Olimpíada. Todos os alunos vão jogar. A Olimpíada, na verdade, é uma jornada de aprendizagem. Então, no primeiro dia, os estudantes fazem uma avaliação diagnóstica. Então, a gente entende qual o nível de aprendizado dos alunos relacionados ao tema de orçamento financeiro, empreendedorismo, economia e finanças, investimento. E aí, no final, no 7º dia, a gente faz avaliação somativa. Então, a gente vai conseguir acompanhar e visualizar o tanto que os alunos aprenderam ao longo desses 7 dias.
a escola vai conseguir mensurar, né, de forma quantitativa o quanto os alunos aprenderam nessa Olimpíada. Então não é uma Olimpíada só para avaliar e testar o conhecimento dos alunos. Isso é muito pobre nesse sentido quando a gente fala de educação financeira. O aluno ele vai aprender jogando e a escola vai conseguir visualizar o quanto que ele aprendeu. A nossa estratégia por trás aqui, por que estão fazendo isso? Claro, porque a gente vai gerar impacto, vai ser legal, os alunos vai despertar o interesse dos alunos sobre o tema de educação financeira, mas também é uma possibilidade de a gente escalar a nossa entrada nas escolas. As escolas conhecerem o nosso produto. E eu confio muito no produto que a gente tem hoje, justamente porque todas as escolas que fizeram essa Olimpíada no ano passado, elas se renovaram com a gente. Então, eu tenho muita certeza, sabe? Que é basicamente o investimento que a gente está fazendo nas escolas, obviamente com patrocinadores, que a gente está trazendo alguns patrocinadores que acreditam que realmente tem esse sonho de democratizar o acesso à educação financeira, a uma educação de qualidade. A gente vai levar isso para as escolas do Brasil inteiro, de todos os estados, e a gente vai criar uma competição que vai dar premiações em dinheiro, em medalhas para alunos, para professores, porque os professores são chaves, né, para engajar os alunos também. Então vai ter premiação em dinheiro para alunos, para professores e estudantes do sexto até o sexto ano do ensino fundamental até o terceiro ano do ensino médio. E as Olimpíadas, ela tem um dia específico para acontecer, tudo ao mesmo tempo. Então, como eu falei, essa Olimpíada, ela, na verdade, é uma jornada de aprendizagem. É uma jornada. 7 dias. Por isso... Então, o aluno não vai ser só um dia. O aluno ele vai aprender jogando. No primeiro dia, ele faz a avaliação diagnóstica, que está valendo de alguns Tangrams. Depois tem as fases formativas, que ele vai aprendendo jogando. E depois, no 7º dia, tem a fase somativa, que a gente avalia o tanto que ele aprendeu. Então, a gente vai conseguir mensurar o impacto desse produto, né, da nossa solução, da plataforma, sobre a ótica aqui do aprendizado dos estudantes. E, Felipe, me fala uma coisa. E a gente estava falando das Olimpíadas, né? Como que você vê o futuro da educação financeira, especialmente no contexto digital aqui no Brasil? Acho que nunca ninguém me fez essa pergunta, mas, cara, assim, eu vejo que as escolas vão passar a incluir, de fato, a educação financeira como uma disciplina. Eu acho que vai se tornar uma disciplina Você acha que veio para ficar mesmo? Com certeza. Faz total sentido ter, né? Eu não tenho dúvidas disso. Assim, a gente já criou até alguns cases, escolas que não tinham, depois que experimentaram a solução da Tangram, passou a colocar na grade curricular como matéria obrigatória. Então, isso já está acontecendo. Eu acho que dos meus concorrentes também, que também tem solução de educação financeira, que eu sou muito próximo, a galera é muito boa. Então, é um ecossistema muito bom, uma galera muito boa que tá fazendo isso acontecer no Brasil hoje, sabe? A galera, eu fico muito feliz, que é um nicho muito legal, porque é a galera que tá realmente querendo gerar impacto, sabe? Então não é só eu que tenho esse propósito, por isso que eu acho que o negócio vai crescer e vai crescer bem. Mas eu visualizo crescendo bastante, assim, mas eu acho que sempre a educação em passos mais lentos do que deveriam. E você acha que o Brasil está muito atrasado em relação a outros países, em relação à educação financeira? Ou... Sim, porque quando a gente olha os resultados do PISA, a gente é o 4º pior colocado. Então, hoje você olha, cara, 78% das famílias brasileiras endividadas e 78% dos estudantes brasileiros não têm o aprendizado adequado em educação financeira. Talvez esses dados aí não sejam, os percentuais iguais não sejam mera coincidência, né? Você sabe que você falou uma coisa que me fez pensar agora. Eu tenho um amigo que ele falava assim pra mim: Fabrício, meu avô ganha um salário mínimo por mês e ele guarda dinheiro ainda. Eu falava, cara, como que seu avô faz essa mágica? Aí agora você comentando de educação financeira, né? E aí, assim, claro que um salário mínimo é pouco, mas eu quero dizer assim, o cara ainda conseguir guardar dinheiro, o cara foi expert aí, né? E uma dúvida de uma pessoa que não conhece muito bem a educação financeira. A educação financeira, ela ajuda também na lógica, no raciocínio do aluno? Por exemplo, os jogos, participar dos jogos. Porque assim, eu sou eficiência da computação, fazia muito cálculo. Cara, isso transformou assim raciocínio, lógica, de uma maneira assim muito grande. Eu sempre falo para as pessoas, né, que matemática é muito bom para lógica, né?
E aí é uma dúvida minha. Os jogos também ajudam as pessoas a evoluir, assim, a melhorar o raciocínio, melhorar a lógica? Como que você enxerga? Eu vejo que a educação financeira estimula as pessoas a pensar. Eu acho que é isso, assim. Eu gosto de diferenciar, assim, educação financeira de matemática financeira, tá? Matemática financeira é uma ciência exata, é cálculo, número, planilha. Educação financeira é uma ciência comportamental. A matemática financeira é um pilar importante da educação financeira, porque o aluno precisa entender de uma forma muito clara, por exemplo, o impacto dos juros no empréstimo que ele fizer, o impacto dos juros no investimento. Então, tem um estudo que mostra que 99,4% das pessoas não tem uma clareza sobre o impacto dos juros compostos. 99,4%. Bastante. Então, se as pessoas Muito. não conseguem visualizar o impacto dos juros compostos, elas simplesmente fazem coisas que elas não deveriam, porque elas não têm real clareza do efeito, principalmente ruim, quando elas fazem um empréstimo, né? Então, é triste nesse sentido. Agora, o que a gente fala de educação financeira é que, quando a gente fala de educação de comportamento, a gente está falando sobre os hábitos das pessoas. E o primeiro passo para que uma pessoa tenha hábitos saudáveis é que ela tenha conhecimento. Então, conhecimento é o primeiro passo para mudança de comportamento. Então, a pessoa só muda de comportamento quando ela consegue visualizar de uma forma muito clara que, olha, se eu tomar essa decisão aqui, o impacto vai ser esse. E aí ela pensa, putz, mas se eu fizer isso aqui, o impacto vai ser esse. Então ela começa a raciocinar, ela começa a tomar decisões, ela toma decisões informadas, porque ela tem conhecimento. Interessante. Quantas Olimpíadas você falou que você ganhou de matemática? Eu ganhei uma medalha de prata na UBMAP, que foi bem difícil. Então, assim, eu valorizo muito ela, porque às vezes eu só falo das de ouro, mas foi ainda assim difícil. E 3 de ouro. Caraca. Vocês estão ouvindo, pessoal? Ó, cara. Eu fiquei pensando, viu, quanto difícil que é passar numa Olimpíada, né? Ganhar uma Olimpíada, né? Porque você concorre com gente do Brasil inteiro, é isso, não é? A UBMAP é a maior Olimpíada do mundo. Caraca. É a Olimpíada que tem 20 milhões de participantes. Não tem nenhuma Olimpíada no mundo que é tão grande. Caraca. Tem mais participantes. Cara, realmente algo assustador, é muito grande, assim, e a Olimpíada é muito bem feita. Eu não sei como que tá hoje, assim, mas era uma Olimpíada muito legal, assim, no formato que ela foi criada. Porque ao mesmo tempo que ela é acessível em algum momento, ela é bem desafiadora também, assim. E qual o impacto que teve na vida do Felipe essas conquistas, né, com as Olimpíadas? Assim, a Olimpíada mudou minha vida. Por isso que eu tô fazendo uma Olimpíada. Só isso, né? Assim, não, mas foi isso que mudou, assim, na 6ª série, cara, quando eu ganhei minha primeira medalha de ouro na UBMAP, eu começo a acreditar mais em mim, eu saio no outdoor da cidade, eu ganho 5 mil reais do governo, as pessoas começam a falar de mim, as pessoas falam, cara, que esse menino, meus pais fazem faixa, a escola faz faixa, eu falo, caraca, o que tá acontecendo? E mais importante do que a medalha é isso, é você começar a acreditar mais em você, e não porque você já é bom, mas porque você se esforçou muito, você sabe que você foi o cara que mais estudou para aquela Olimpíada, porque eu nunca tive facilidade em matemática. Então, desde cedo eu entendi que o esforço, ele é recompensado. Você falou que você nunca teve facilidade com matemática, você desenvolveu, então, por exemplo, essas habilidades... Hoje você gosta de matemática, né? Você desenvolveu essas habilidades? Gosto. Vou te falar, outro dia eu fui fazer alguns exercícios que eu fazia quando eu estava no ensino médio, no ensino fundamental, da Olimpíada. Eu não conseguia resolver a questão. Tô falando sério, porque raciocínio lógico é algo que você desenvolve, você vai praticando. Então, naquele momento lá, como eu fazia muito, estava muito fácil, eu pegava muito, né, de uma forma muito clara. E como eu parei de fazer esse tipo de exercício, essa habilidade hoje ela está menos desenvolvida, eu tenho muito mais dificuldade hoje. Então, eu sei que se eu começasse a voltar, se pegasse, praticasse, eu conseguiria.
Mas como está pouco desenvolvido hoje, pouco latente, eu tenho muito mais dificuldade hoje para resolver essas questões. Entendi. Então, assim, acho que um ponto importante aqui, e é por isso que eu acredito tanto na educação, porque, por exemplo, hoje eu consigo fazer um podcast, consigo falar, consigo conversar com você agora, mas 3 anos atrás eu não conseguiria desenvolver um raciocínio igual eu estou desenvolvendo hoje. A oratória, assim como o raciocínio lógico, são habilidades. E quanto mais você treina, melhor você fica. Com certeza. Porque você está praticando mais. Então, se você tem algo que você não é bom hoje, mas você está determinado a ser melhor, se você treinar muito, se você se forçar todos os dias, você vai conseguir. Eu acho que tem alguns desafios na nossa vida que impulsionam a gente, né? Às vezes a gente enxerga esse desafio como algo ruim, mas na verdade se a gente pegar todo o aprendizado dele, que nem você teve um desafio na sua infância, né? Te incomodava a parte da educação financeira dos seus pais e te impulsionou aí provavelmente a ser o Felipe hoje. Total, é sobre a nossa história de vida. Eu acho que quando você tem um porquê muito claro, né, que é justamente o motivo pelo qual você executa de forma consistente alguma coisa, tá muito baseado na sua história, no seu porquê. Ah, bacana. Bem, pessoal, parece que não, mas o tempo passou muito rápido. Eu só tenho a agradecer o Felipe por doar um tempo dele hoje aqui para conversar com a gente. Foi um papo muito bom, espero que vocês tenham gostado, entendido sobre educação financeira. Eu estou até agora aqui tentando assimilar muitas coisas que nós conversamos aqui, Felipe, eu não fazia ideia. Mas é isso, cara, eu queria te agradecer, obrigado aí por você ter participado do nosso podcast. Pô, Fabrício, obrigado. Depois joga lá o aplicativo da Tangram, me dê o feedback, pessoal que estiver vendo também, manda uma mensagem no WhatsApp da Tangram, a gente libera um código exclusivo para quem viu aí o podcast, para a gente receber feedbacks, melhorar nosso produto e vocês também aí aprenderem e conseguir lidar melhor com o dinheiro, que esse é que é o nosso objetivo. Eu confesso que eu fiquei curioso. Que bom. E aqui, Fabrício, obrigado, muito obrigado pelo convite, adorei conversar contigo. Você viu que eu falo muito, né? Não é difícil falar comigo. Não, você é super tranquilo. Cara, agradeço, muito obrigado e até a próxima. Valeu, um abraço. E por hoje é só. Se puder nos ajudar, estamos no apoia.se/Carreira em Foco. E também não deixe de nos seguir, estamos no Instagram, @carreiraemfoco_. Indique os amigos, curta nosso conteúdo e vamos juntos nessa jornada.